Oseias, Oseias 1. Esta é a mensagem que o Senhor dirigiu a Oseias, filho de Beri, no tempo em que Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Foi no tempo em que Uzias, Jotame, Acás e Ezequias reinaram em Judá. O Senhor começou a falar ao seu povo através de Oseias desta maneira: Oseias, casa com uma mulher que pratica a prostituição, e é desse tipo de mulher que nascerão os teus filhos, pois também o povo desta terra se entregou à prostituição, afastando-se de mim, o Senhor. Oseias foi então casar com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. O Senhor disse a Oseias: Põe-lhe o nome de Jezrael, porque dentro de pouco tempo castigarei os descendentes de Jeú pelos crimes cometidos contra Jezrael e acabarei com o reino de Israel. Muito brevemente quebrarei a força militar de Israel na planície de Jezrael. Gomer ficou novamente grávida e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oseias: Põe-lhe o nome de Mal-amada, porque não voltarei a tratar Israel com amor, nem lhe perdoarei. Mas hei de tratar com amor os da tribo de Judá, hei de salvá-los porque sou o Senhor seu Deus, e não os salvarei pelo arco ou pela espada, pela guerra ou pelos cavalos e cavaleiros. Depois de ter desmamado a Mal-amada, Gomer ficou novamente grávida e deu à luz um filho. O Senhor disse a Oseias: Põe-lhe o nome de Não é meu povo, pois já não são mais o meu povo, ó gente de Israel, e eu não estarei mais ao vosso lado. Oseias 2. Mas virá o dia em que o povo de Israel será tão numeroso como as areias da praia, que não se podem medir nem contar. E em vez de Deus os chamar Não é meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Então Judá e Israel hão de ficar de novo unidos. Escolherão um único chefe e hão de levantar-se do abismo, porque chegou o grande dia de Jezrael. Chamem aos vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs bem-amada. Acusem Israel, vossa mãe, acusem-na, pois ela já não é minha mulher e eu já não sou seu marido. Que ela retire do rosto as marcas da sua prostituição e do peito os sinais do seu adultério. De contrário, vou deixá-la completamente nua e mostrá-la como no dia em que nasceu. Transformarei a sua terra em deserto e terra seca e farei com que morra de sede. Não terei amor pelos seus filhos porque são filhos de uma prostituta, uma vez que a sua mãe se prostitui e leva uma vida vergonhosa. Ela mesma dizia: Vou ter com os meus amantes, aqueles que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e o meu vinho. Por isso, vou tapar-lhe o caminho com uma sebe de espinhos e cercá-la de um muro para não encontrar o caminho. Procurará conquistar os seus amantes, mas não o vai conseguir. Andará atrás deles e não os encontrará. Então dirá: Vou regressar ao meu primeiro marido, porque eu era bem mais feliz então do que agora. Ela não compreendia que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho, o azeite, o ouro e a prata em abundância de que se servia para o culto a Baal. Por isso vou tirar-lhe o meu trigo no tempo da ceifa e o meu vinho no tempo das vindimas. Vou-lhe retirar a minha lã e o meu linho, para ela ficar completamente nua. Vou deixá-la nua e envergonhada diante dos seus amantes, e ninguém me impedirá de o fazer. Vou pôr fim às suas alegrias, às suas festas, às celebrações da lua nova, aos seus sábados e a todas as outras solenidades. Devastarei as suas vinhas e as suas figueiras, das quais ela dizia: Esta é a paga que me deram os meus amantes. Farei delas um matagal que será devorado pelos animais do campo. Vou pedir-lhe contas por ter prestado culto aos ídolos de Baal, pelo fumo dos sacrifícios que lhes oferecia. Ataviada com anéis e colares, corria atrás dos seus amantes, esquecendo-se de que eu existia. Palavra do Senhor. Mas um dia vou reconquistá-la. Vou conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao coração. Então lhe darei novamente as suas vinhas, e o desgraçado vale de Acor tornar-se-á para ela uma porta de esperança. E ela vai responder ao meu amor como quando era jovem,
no tempo em que saiu do Egito. Naquele dia ela há de chamar-me meu marido e não mais me tratará por meu senhor, Baal. Retirarei da sua língua o nome do Deus Baal e nunca mais se lembrará dele. Então concluirei a favor do meu povo uma aliança com os animais dos campos, com as aves do céu e todos os bichos da terra. Farei desaparecer do país armas de guerra, arcos e espadas, de modo que o meu povo possa viver tranquilo. Israel, o meu casamento contigo é eterno, e este casamento terá para sempre lealdade e justiça, amor e ternura. Vou-me casar contigo e serei fiel. E tu hás de reconhecer que eu sou o Senhor. Naquele dia responderei às necessidades do céu, este responderá às necessidades da terra. Palavra do Senhor. A terra, por sua vez, responderá com trigo, vinho novo e azeite, e todos estes produtos responderão à planície de Jezreel. Então o país será para mim uma boa sementeira. Amarei a que era chamada mal amada, e ao que era chamado não é meu povo, hei de dizer, tu és o meu povo, e ele me responderá, meu Deus. Oseias 3. O Senhor disse-me: Vai outra vez e ama essa mulher, mesmo que seja amante de outro e viva em adultério. Faz como eu, o Senhor, que amo os israelitas, apesar de se voltarem para outros deuses, desejosos das tortas de uvas. Recuperei então a minha mulher por 15 moedas de prata e 600 litros de cevada. Por isso lhe digo: viverás comigo por muito tempo. Não pratiques a prostituição, nem te entregues a homem algum. Eu farei o mesmo para contigo. Também o povo de Israel ficará por muito tempo, sem rei, sem chefes, sem sacrifícios e sem monumentos religiosos, sem insígnias nem dados para oráculos. Mais tarde, o povo de Israel voltará a procurar o Senhor, seu Deus, e o descendente de David para seu rei. No futuro, procurarão com todo o respeito o Senhor e os seus favores. Oseias 4. Ouçam a palavra do Senhor, habitantes de Israel. O Senhor chama a tribunal os habitantes do país. Não há lealdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus nesta terra. Amaldiçoa-se, atraiçoa-se, assassina-se e rouba-se. Os adultérios multiplicam-se e os homicídios sucedem-se uns aos outros. Por isso, a seca vai causar estragos no país. Os seus habitantes vão morrer, juntamente com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes vão desaparecer. Que ninguém acuse, nem repreenda. Eu é que te vou acusar, ó sacerdote. Tu hás de tropeçar durante o dia, e o teu aliado, o profeta, há de tropeçar de noite. A tua própria pátria ficará destruída. O meu povo está destruído, porque não me reconhece, e o culpado és tu, que os impediste de me conhecerem. Também eu te afastarei de mim, e não serás mais meu sacerdote. Todos os sacerdotes pecaram contra mim. Também eu mudarei a sua dignidade em vergonha. Alimentam-se dos sacrifícios que o meu povo me oferece pelos pecados, e só desejam que o povo continue a pecar. Mas os sacerdotes serão tratados como o povo. Vou castigá-los por causa dos seus maus caminhos, e terão que pagar pelas suas más ações. Comerão, mas não ficarão saciados. Prostituir-se-ão, mas isso não dará fruto. Eles esqueceram-me, a mim, o Senhor, para praticarem a prostituição. A vida desregrada e as bebedeiras fazem perder o juízo ao meu povo. Andam a consultar os ídolos de madeira. É um pedaço de madeira que eles vão pedir que lhes revele qualquer mistério. O desejo de prostituição extravia-os e assim afastam-se do seu Deus. Fazem banquetes pagãos no cimo das montanhas e nas colinas sobe o fumo dos seus sacrifícios, debaixo dos carvalhos, dos chopos e terebintos, cuja sombra lhes é agradável. É por tudo isto que as vossas filhas se prostituem e as vossas noras cometem adultério. Mas não vou castigar as vossas filhas por se prostituírem.
nem as vossas noras por cometerem adultério, pois são os homens que vão ter com as prostitutas e oferecem sacrifícios com as prostitutas dos templos, e um povo sem juízo é um povo perdido. Se tu, Israel, praticas a prostituição, que ao menos Judá não cometa tais faltas. Deixem de frequentar o lugar santo de Gilgal, deixem de subir a Bet-Aven, deixem de jurar dizendo: juro pelo Deus vivo. Se Israel é como uma vaca brava a morrer, poderá o Senhor deixá-los pastar em campo aberto? O povo de Efraim apegou-se aos ídolos. Deixem-no. Quando terminam as suas bebedeiras, entregam-se à vida de prostituição. Os seus chefes gostam de viver na desonra. Um furacão vai envolvê-los nas suas asas e hão de ter vergonha dos seus sacrifícios. Oseias 5. Escutem com atenção o que vos digo, ó sacerdotes e dirigentes de Israel e funcionários da corte real. Competia-vos estabelecer a justiça. Mas vocês foram uma armadilha em Mispá, uma rede estendida no Monte Tabor e um fosso profundo em Sitim. Por isso, vou castigar-vos a todos. Eu conheço bem Efraim. Israel não é para mim um desconhecido. Sim, tu, Efraim, entregaste-te à prostituição e Israel encontra-se contaminado. As suas ações não lhes permitem converter-se ao seu Deus. Domina-os o desejo da prostituição e por isso desconhecem o Senhor. A arrogância de Israel é uma acusação contra si próprio. Israel e Efraim tropeçam nos seus crimes e até Judá se deixa arrastar com eles. Com ovelhas e vacas para oferecer irão procurar a benevolência do Senhor, mas não o encontrarão, porque o Senhor se afastou deles. Atraiçoaram o Senhor, gerando filhos bastardos, mas agora, em menos de um mês, um intruso vai devorar-lhes tudo quanto possuem. Toquem trombeta em Gibeá e cornetins em Ramá. Lancem o grito de guerra em Bet-Aven. Cuidado com o que se passa atrás de ti, Benjamim. Efraim será uma desolação no dia do castigo. O que anuncio às tribos de Israel é coisa certa. Os chefes de Judá portam-se como os que mudam os marcos. Sobre eles derramarei a minha cólera como uma torrente. Efraim está oprimido e os seus direitos espezinhados. Foi mesmo uma loucura correr atrás de miragens. Vou ser para Efraim como um abscesso e como um cancro incurável para Judá. Efraim reconheceu o seu mal e Judá a sua chaga. Então Efraim dirigiu-se à Síria e mandou uma embaixada ao seu imperador. Mas ele não vos pode curar, nem dar remédio ao vosso mal. Eu, o Senhor, ataco Efraim como um animal feroz e Judá como um leão. Eu mesmo apanharei a presa e a levarei, de modo que ninguém me poderá tirar. Vou regressar à minha morada, até que reconheçam as suas faltas e se voltem para mim. Na sua tristeza, hão de madrugar à minha procura. Oseias 6. O povo dirá: Vamos regressar ao Senhor, pois Ele que nos feriu também nos há de curar. Ele que nos fez a ferida também nos fará o penso. Ao fim de 2 dias já estaremos vivos, e ao 3º dia Ele nos levantará e viveremos na sua presença. Esforcemo-nos por conhecer melhor o Senhor. A sua vinda é certa como o aparecimento da aurora. Virá até nós como a chuva no inverno, ou os chuviscos que na primavera regam a terra. Mas que hei de eu fazer por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? O vosso amor por mim é como a nuvem da manhã, como o orvalho matinal que logo se evapora. Por isso vos ataco com a mensagem dos profetas e vos desfaço com as palavras da minha boca. A minha sentença aparecerá como um relâmpago. É a bondade que eu quero mais do que os sacrifícios. Prefiro que me reconheçam como Deus em vez de me oferecerem holocaustos. Mas eles, como fazem os homens, violaram a minha aliança e assim me têm atraiçoado. Gileade é uma cidade de malfeitores, cheia de marcas de sangue. Como malfeitores em emboscada, assim é o bando de sacerdotes que assassina as pessoas no caminho de Siquém. Fazem coisas horrorosas. Na nação de Israel vi coisas horríveis.
a prostituição de Efraim, a contaminação de Israel. Também para ti, Judá, a ceifa está preparada. Oseias 7. Quando eu queria dar prosperidade ao meu povo e decidir a curar as feridas de Israel, eis que se descobrem os pecados de Efraim e as maldades de Samaria. Cometem fraudes, os ladrões entram nas casas, os bandoleiros assaltam pelos caminhos. E nenhum deles se dá conta de que guardo na memória todas as suas maldades. Agora vêem-se enredados nas suas próprias más ações, e eu tenho-as a todas bem presentes. Lisonjeiam o rei com ações criminosas e os príncipes com as suas mentiras. São todos uns traidores. Assemelham-se a um forno aceso, que o padeiro deixa de atiçar, desde que amassa a farinha até que esta levede. No aniversário do rei, por causa das babadeiras, os chefes colaboram com os agitadores. Nas suas intrigas o seu coração arde como um forno. Durante a noite o seu ardor adormece, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles ardem como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis vão caindo e nenhum deles pede a minha ajuda. Efraim mistura-se com os outros povos. É como uma torta que não foi virada. Os estrangeiros esgotam-lhe as forças, sem eles se darem conta. Já têm cabelos grisalhos e não se apercebem disso. A arrogância do povo de Israel testemunha contra ele mesmo. Mas eles não se voltam para mim, o Senhor seu Deus. Apesar de tudo isto, não me procuram. Efraim é como uma pomba, ingênua e sem inteligência. Tanto pede ajuda ao Egito, como corre atrás da Assíria. Mas logo que partem, lanço sobre eles a minha rede. São apanhados como as aves do céu e castigo-os quando vejo que estão reunidos. Ai deles porque fugiram de mim. São os desgraçados porque se revoltaram contra mim. Eu bem os queria salvar, mas eles proferem mentiras contra mim. Não são sinceros quando suplicam a minha ajuda. É certo que se lamentam nos seus leitos. Recorrem aos deuses do trigo e do vinho, mas a mim desprezam-me. E, no entanto, fui eu que os eduquei e os tornei fortes, mas eles só pensaram mal de mim. Não é para o Deus Altíssimo que se voltam. São como um arco lançado ao acaso. Os seus chefes morrerão na guerra por causa das suas palavras insolentes, e até no Egito se hão de rir deles. Oseias 8. Toquem a trombeta, pois a desgraça, como uma águia, vai abater-se sobre a terra do Senhor, porque o povo violou a minha aliança e transgrediu os meus ensinamentos. Eles dirigem-se a mim suplicantes: Meu Deus, nós somos o povo de Israel que te reconhece como Deus. Mas Israel rejeitou aquele que é bom e correu atrás do Deus inimigo. Constituíram reis sem a minha aprovação, estabeleceram chefes sem o meu conhecimento, fabricaram ídolos com a sua prata e ouro para a sua própria perdição. Povo de Samaria, retira o teu vitelo de ouro. A minha cólera inflamou-se contra vós. Quando conseguireis viver sem pecado? Esse vitelo é obra de Israel. Foi um dos vossos artistas que o fabricou e não é Deus nenhum. Fiquem sabendo que o vitelo de Samaria será feito em pedaços. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Trigo que não dá espiga, não faz farinha. E mesmo que a desse, seriam os estrangeiros a devorá-la. Israel foi devorado. Agora, no meio das nações, não passa de um objeto inútil. Decidiram aliar-se com a Síria. Um burro montês procura a sua independência, mas Efraim compra os seus amantes. Apesar dos presentes que oferecem às nações, chegou o momento de eu os reunir. E não tarda muito que tenham de se sujeitar à Assíria, ao imperador dos príncipes. Efraim levantou muitos altares, mas só lhe serviram para pecarem ainda mais. Mesmo que lhes imponha uma multidão de leis, consideram-nas como coisa estranha. Oferecem sacrifícios em minha honra e comem a carne, mas eu, o Senhor, não encontro nisso nenhum agrado. Não esqueço as suas iniquidades e castigarei os seus pecados, e terão que regressar ao Egito.
Israel construiu palácios e esqueceu-se do seu Criador. Judá, por seu lado, fortificou muitas cidades, mas eu lançarei fogo às suas cidades, que devorará as suas fortificações. Oseias 9. Não te alegres, Israel, nem exultes como os outros povos, porque te afastaste do teu Deus pela prostituição. Vendeste o teu amor em todas as eiras de trigo. Mas o trigo das eiras e o azeite dos lagares não vos alimentarão, nem haveis de provar o vinho novo. Efraim não poderá ficar na terra do Senhor. Terá que regressar ao Egito, ou ir para a Síria, onde terá de comer alimentos impuros. Não farão ao Senhor ofertas de vinho, nem lhe irão apresentar sacrifícios. Esses alimentos serão como o pão do luto, e todos os que o comerem ficarão impuros. Pois o pão é para a sua própria boca, e não vai para a casa do Senhor. Que fareis no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor? Tereis que fugir por causa da destruição. O Egito vos acolherá, mas a cidade de Mênfis será o vosso túmulo. Aqui, as urtigas cobrirão os vossos tesouros de prata, e os cardos crescerão nas vossas tendas. Chegou o dia do castigo, o dia do ajuste de contas. Israel tem que o saber. Dizem que o profeta está louco, que o homem inspirado delira, mas é por causa dos teus muitos pecados e da tua enorme rebeldia. O profeta é a sentinela de Deus em Efraim, mas preparam-lhe ciladas em todos os caminhos. Na casa do seu Deus só encontrou perseguição. Desceram até ao fundo da corrupção como outrora em Gibeá. Mas o Senhor não esquece os seus crimes e castigará os seus pecados. Eu, o Senhor, encontrei outrora Israel como se fossem cachos de uvas no deserto. Descobri os vossos antepassados como se fossem os primeiros figos da figueira. Mas logo que chegaram a Baal Peor, consagraram-se ao vergonhoso culto de Baal e tornaram-se tão abomináveis como a estátua que adoravam. A glória de Efraim vai desaparecer como pássaros em revoada. Não haverá mais nascimentos, nem gravidez, nem fecundação. E ainda que consigam criar alguns filhos, vou deixá-los sem descendência. Será uma infelicidade para eles quando eu lhes virar as costas. Quando olho para Efraim, parece que estou a ver a cidade de Tiro plantada em lugar verdejante, mas agora entrega os seus filhos ao verdugo. Dá-lhes, Senhor, o castigo. Qual castigo? Que as suas mulheres sejam estéreis e os seus seios não tenham leite. Toda a sua maldade se manifestou em Gilgal. Foi lá que eu, o Senhor, comecei a detestá-los. Por causa das suas más ações, vou expulsá-los para longe de mim. Nunca mais os amarei. Todos os seus chefes são meus. Efraim está ferido. As suas raízes secaram e não produzirão mais fruto algum. E mesmo que as mulheres voltassem a dar à luz, eu daria a morte aos seus filhos queridos. O meu Deus vai rejeitá-los, porque não o quiseram escutar. Andarão errantes entre as outras nações. Oseias 10. Israel era uma vinha frondosa, que dava muitos frutos. Mas quanto mais fruto dava, mais multiplicava os altares pagãos. Quanto mais enriquecia, tanto mais embelezava os monumentos sagrados. São falsos de coração e têm que pagar por essa culpa. O Senhor vai derrubar os seus altares e destruir os seus monumentos sagrados. Agora já podem dizer: Não temos rei porque não respeitamos o Senhor. Mas que poderá fazer por nós o rei? Fartam-se de discursar, juram falso e concluem alianças, mas o direito não é para eles mais que uma erva venenosa que brota na terra lavrada. Os habitantes de Samaria têm medo pelo que possa acontecer ao bezerro de Bet-Aven. Povo e sacerdotes estão de luto por ele, porque a sua glória, que tanto os alegrava, lhes vai ser retirada. Também o bezerro será levado para a Síria como um presente para o grande imperador. Efraim será humilhado e Israel ficará envergonhado das suas intrigas. Samaria está aniquilada e o seu rei vai à deriva como um pedaço de madeira sobre as águas. Os santuários da idolatria vão ser destruídos, pois são o pecado de Israel.
Os cardos e os espinhos vão crescer nos seus altares. As pessoas vão ter que dizer: montanhas, cubram-nos! Colinas, caiam sobre nós! O pecado de Israel vem do tempo de Gibeá e ainda continua na mesma. Não é natural então que a guerra apanhe estes malvados também em Gibeá? Tenho que os castigar, Diz o Senhor. Os povos vão unir-se contra eles e levá-los cativos por causa dos seus repetidos crimes. Efraim era como uma bezerra bem ensinada, que gostava de pisar o trigo na eira. Mas eu pus-lhe o jugo, obriguei-a a estender o seu belo pescoço. Efraim teve de lavrar a terra, Judá e Jacó tiveram de gardar para ele. Semeiem segundo a justiça para recolherem o fruto da bondade. Tratem de abrir novos sulcos, pois é tempo de procurarem o Senhor, para que Ele venha espalhar sobre vós os seus favores. Até agora têm cultivado o mal e colhido o crime, têm comido o fruto da traição. Confiaram na vossa política e na multidão dos vossos soldados. Por isso o fragor da guerra ressoa contra o vosso povo e todas as vossas cidades fortificadas serão arrasadas. Vai acontecer-lhes como a cidade de Bet-Arbel, atacada pelo rei Salmã, que esmagou as mães e os filhos. Assim vos acontecerá também, povo de Betel, por causa da vossa imensa maldade. Mal amanheça o dia e começa o combate, terá o fim para o rei de Israel. Oseias 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e desde o Egito chamei-o por filho. Mas depois, quanto mais o chamava, mais eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos ídolos de Baal e queimavam incenso em honra dos falsos deuses. Fui eu que ensinei Efraim a dar os primeiros passos, segurando-o pelos braços, mas não percebeu que era eu quem cuidava dele. Prendia-os com laços de delicadeza e de amor. Eu era para eles aquele que os poupava de apanharem com o chicote na cara. Inclinava-me para lhes dar de comer. Terá que voltar para a terra do Egito, mas a Assíria é que será o seu rei. Tudo isto porque recusou voltar para mim. Por isso, a espada será desembainhada contra as suas cidades, destruirá os sacerdotes de oráculo e devorará os conselheiros. O meu povo agarra-se à sua apostasia. Por mais que lhes digam para se levantarem, não fazem caso nenhum. E, no entanto, como poderei deixar-te, Efraim? Como poderei entregar-te, Israel? Como poderia eu tratar-vos à maneira das cidades de Admá e de Seboim? Tal ideia dá voltas ao meu coração e comovem-se as minhas entranhas. Não cederei ao ardor da minha cólera, não pensarei mais em destruir Efraim. É que eu sou Deus e não um homem. No meio de ti, Efraim, sou o Deus santo e não o inimigo que invade a cidade. Os exilados virão atrás de mim, seu Senhor. Eu rugirei como um leão e perante tais rugidos os seus filhos acorrerão pressurosos do outro lado do mar. Comovidos virão do Egito como pardais em revoada e da Síria como um bando de pombas. E eu farei que habitem de novo em sua casa. Palavra do Senhor. Oseias 12. O povo de Efraim rodeia-me de mentiras. A nação de Israel cerca-me de enganos. Judá revolta-se também contra Deus e mostra-se fiel aos falsos deuses. Efraim anda ao sabor do vento, pois tanto conclui um pacto com os assírios, como vende o seu azeite aos egípcios. Corre atrás do vento leste durante todo o dia, pois multiplica as mentiras e os atos de violência. O Senhor entrou em discussão com o povo de Judá. Vai pedir contas ao povo de Jacó pela sua conduta e dar-lhe a paga das suas más ações. Ainda no ventre materno, Jacó ultrapassou o seu irmão. Quando se tornou adulto, lutou contra Deus, pois combateu contra um anjo e saiu vencedor. Jacó chorou e implorou misericórdia. Em Betel encontrou a Deus e Deus falou com ele. E o Senhor, o Deus do universo, que deve ser invocado como o Senhor, disse então a Jacó: Tu deves voltar para mim, o teu Deus. Deves praticar a bondade
e o que é justo e pôr sempre a tua confiança em mim, o teu Deus. Efraim segura na mão uma balança falsa e, como os cananeus, gosta de enganar. Tem o descaramento de dizer: Já estou rico, já fiz uma grande fortuna. Mas o que arranjou não é suficiente para o crime que cometeu. Mas eu, o Senhor que sou o teu Deus, desde o tempo do Egito, farei com que voltes a habitar novamente em tendas, como nos tempos do nosso encontro. Falava através da palavra dos profetas e das visões que frequentemente lhes mostrava, e é pelas parábolas dos profetas que continuarei a falar. O povo de Gileade era falso, mas nada ficou deles. Ofereciam os touros em sacrifício no santuário de Gilgal, mas dos seus altares não ficam senão montões de pedras no meio dos campos lavrados. Jacó fugiu para a alta Mesopotâmia e aí, por amor a uma mulher, pôs-se ao serviço de um patrão. Por causa de uma mulher, ele foi guardar gado. Mas por um profeta o Senhor tirou Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou do seu povo. O povo de Efraim só causou desgostos ao Senhor, mas Deus fará cair sobre ele a sua reprovação e vai condená-lo à morte pelos seus crimes. Oseias 13. Antes, quando Efraim falava, todos os outros tinham medo. Era a mais importante das tribos de Israel. Mas tornou-se culpado por adorar o Deus Baal e acabou por desaparecer. Agora continuam obstinados a pecar. Fazem para si estátuas fundidas, ídolos de prata muito bem feitos, mas que não passam de obras de artistas. A eles oferecem cordeiros em sacrifício e dão-lhes a beber sangue de vitelos. Por isso desaparecerão como o nevoeiro da manhã, como o orvalho matinal que se evapora. Serão ainda como a palha da eira levantada pelo vento, ou como o fumo que sai da chaminé e se desfaz. Mas eu é que sou o Senhor teu Deus, desde o tempo em que saíram do Egito. Não deves reconhecer outro Deus que não seja eu, nem outro Salvador fora de mim. Fui eu que cuidei de ti no deserto, naquela região árida e seca. Fui eu que vos alimentei e vos matei a fome. Mas depois de terem ficado satisfeitos, encheram o vosso coração de vaidade e por isso me abandonaram. Vou ser para vós como um leão, como uma pantera que vos espreita no caminho. Vou atacar-vos como a ursa a quem roubaram os filhos e despedaçar-vos o peito e o coração. Qualquer animal que vier vos há de devorar, os animais selvagens hão de desfazer-vos em pedaços. Estás perdido, Israel, pois só eu te poderia socorrer. Onde está o teu rei, aquele que te devia salvar em todas as tuas cidades? Onde estão os teus chefes, aqueles que me pediste? Dá-me um rei e chefes. Irado contra ti, dei-te reis, e indignado, retirei-te-os novamente. As maldades de Efraim estão bem registadas, os seus pecados devidamente arquivados. Surgiram as dores de parto para ele ser dado à luz. Mas ele é como uma criança, sem juízo, porque quando chega o momento, não se dispõe a sair do seio materno. Hei de arrancá-los do poder da morte e libertá-los do abismo dos mortos? Ó morte, onde está o teu flagelo? Ó morte, onde está a tua destruição? Os meus olhos recusam-se a ter piedade. Entretanto, Efraim prospera entre as tribos suas irmãs, mas virá o vento suão que o Senhor envia do deserto. Então a nascente há de secar e a fonte ficará sem gota d'água. E lá se vai o seu tesouro com tudo o que ele mais estimava. Oseias 14. Os habitantes da Samaria vão pagar a sua falta por se terem revoltado contra o seu Deus. Cairão mortos na guerra, os seus filhos serão massacrados e as suas mulheres grávidas desventradas. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque caíste por causa da tua maldade. Voltem ao Senhor e supliquem. Perdoa-nos todas as faltas. Aceita o dom que te oferecemos, aquilo que prometemos dar-te. Não é a Assíria que nos pode salvar,
Não montaremos mais em cavalos de guerra. Nunca mais vamos proclamar como nossos deuses ídolos fabricados com as nossas mãos, porque só em ti o órfão encontra compaixão. Curarei Israel da sua apostasia. Vou amá-lo sem qualquer esforço, porque a minha ira se afastou dele. Serei para Israel como o orvalho, e ele florescerá como a açucena, e deitará raízes como as árvores do Líbano. Será uma árvore frondosa, bela como a oliveira, e o seu perfume será como o das árvores do Líbano. Voltarão a habitar debaixo da minha proteção. Reviverão como o trigo, florescerão como a videira, serão famosos como o vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu ainda a ver com os ídolos? Eu respondo às tuas súplicas e vigio sobre ti. Eu sou como o cipreste sempre verdejante. Graças a mim, colherás o fruto dos teus trabalhos. Quem for sábio entenderá estas coisas. Quem for inteligente vai compreendê-las. Os caminhos do Senhor são retos, os fiéis caminham por eles, mas os rebeldes tropeçam neles e caem.